De maneira geral agora, para introduzir e antes de ler o texto, antes de mergulhar na palavra de hoje, eu quero falar muito rápido, rapidíssimo, especialmente para aqueles que são viciados em conhecimento. Eu vou dar aqui uma metralhadora agora de informação. 6 benefícios do temor ao Senhor. Primeiro, é o princípio da sabedoria. Segundo, afasta do mal. Terceiro, liberta da inveja. Quarto, prolonga a sua vida. Quinto, é a fonte de vida. E sexto, o temor dá riquezas, honra e vida. Todos esses 6 princípios estão no livro de Provérbios. Você pode depois, com calma, ler, e a gente vai colocar na legenda do YouTube, se você quiser meditar, guardar, ler esses versículos em casa com calma, você pode fazer. Agora, 3 coisas que você não deve temer, tá? O que nós não devemos temer de forma alguma, segundo a Bíblia. Em primeiro lugar é a reprovação, a censura dos homens. Está a referência lá em Isaías 51, versículo 7. Em segundo lugar, você não deve temer ao homem. De forma alguma você deve temer ao homem. Em terceiro lugar, você não deve temer as perseguições e o futuro apocalíptico. Tá? Também está a descrição em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, a respeito disso. E 2 coisas que você deve temer. Primeiro, Deus e o nome de Deus, obviamente. Salmo 86, versículo 11, Salmo 102, versículo 15, Lucas 12, de 4 a 5. São afirmações bíblicas que você deve temer ao Senhor e o nome de Deus. E a segunda coisa que a Bíblia nos manda temer são os nossos pais. As 2 únicas coisas que a Bíblia nos direciona a realmente temer são os pais. Levítico 19, versículo 3, diz a direção que nós devemos temer papai e mamãe. Você sabe que temer é o respeito profundo, é aquela admiração total, entrega 100%. Agora sim, podemos mergulhar na mensagem no livro de Provérbios. No capítulo número 1, nós vamos ler o versículo 23 apenas. Diz assim: atentai para minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Em algumas versões está escrito convertei-vos, em outras versões está atentai, no sentido de dar total atenção. E a palavra converter, ela justamente traz o significado de dar total atenção a algo e de mudar, de transformar. No dicionário, a palavra converter significa mudança, transformação. A religiosidade trouxe para a nossa realidade que toda pessoa que aceita Jesus se converte. A maioria das pessoas, eu já me converti em tal ano, converti em tal data. Né? Mas o fato de você reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida não é a conversão total e 100%. Ao contrário, é apenas o primeiro passo, é o início de uma conversão. Ou seja, quando nós lemos aqui em Provérbios, convertei-vos para minha repreensão, Deus está dizendo assim: você precisa, eu preciso, nós precisamos nos transformar, mudar, dar total atenção para a repreensão do Senhor. Em outras traduções está para a instrução. Em outras traduções você encontra para correção. Ou seja, toda vez que Deus fala conosco no sentido de nos repreender, Ele está corrigindo a rota. Por isso, então, você tem o termo também de conversão quando você está dirigindo, não é? Conversão à direita, conversão à esquerda. Você já deve ter ouvido esse termo em algum lugar. Porque o processo de conversão é um processo de mudança de rota. Aceitar essa correção, o processo de aceitar a correção do Pai, a correção de Deus e da sabedoria, que é todo o contexto que Provérbios traz. Provérbio é o livro da sabedoria. E ele está falando no capítulo 1 exatamente que você deve aceitar o conselho da sabedoria. E chama a sabedoria a pessoa de Deus. Porque ele completa no versículo 23 que aquele que aceita, ele passa então a ser cheio do Espírito de Deus. Não é isso que diz a tua Bíblia aí? Atentai, pois, a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente o meu Espírito. Ou seja, não é apenas receber a presença do Espírito, mas é receber na plenitude, abundantemente, o Espírito do Senhor. Eu não preciso te perguntar se você quer ouvir a voz de Deus.
Eu imagino que você saiu da sua casa sábado à noite, veio todo bonitinho, se produziu, se arrumou para estar aqui essa noite e ouvir a voz de Deus. Amém? Então há um consenso. Todos nós estamos aqui para sermos cheios do Espírito e para ouvirmos a voz de Deus. E é justamente o que esse versículo 23 está falando. Para que nós recebamos o Espírito de maneira abundante e, diz a parte B, o final do versículo 23, vos farei saber as minhas palavras. Você precisa de uma direção? Eu tenho falado muito sobre direção, porque nós jovens, em sua maioria aqui, estamos na fase de decisões importantes na nossa vida, e eu gosto sempre de bater nessa tecla, porque se todas as decisões que você tomar daqui para frente forem dirigidas, inspiradas pelo Espírito, direcionadas por Deus, com certeza você vai parar de errar. Não é errar menos, é parar de errar. Agora a melhor maneira de parar de errar é ouvir a voz de Deus. Quando Ele diz, vai por ali, faça isso, tome tal decisão. Ou seja, esse processo de ouvir a voz de Deus, ela passa pelo processo do temor. Ela passa também pelo processo de receber a plenitude do Espírito. O versículo 24 diz assim, entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também, de minha parte, eu me rirei na vossa perdição, e zombarei, vindo o vosso temor. Ei, esses versículos que a gente leu, eles dão a consequência da pessoa que recusa ouvir a correção do Pai, da pessoa que se recusa a se converter, a entrar no processo de mudança e de transformação. Você já se imaginou sendo soberbo para com Deus? As pessoas acham que a soberba é só aquela pessoa assim que é nariz empinado, que é metido, ou que você acha que a pessoa é, né? Porque a maioria das pessoas que acham que a outra é metido, geralmente, quando conhece melhor o indivíduo, quebra a cara, não é assim? A gente não para pensar que quando nós ignoramos a correção e a repreensão de Deus, nós estamos sendo soberbos para com Ele. Porque você está dando um recado para os céus assim, eu não preciso da sua voz, eu não tenho interesse na tua direção, eu não quero saber da tua correção, eu prefiro ficar na rota que eu estou, vivendo a minha vida do meu jeito. Portanto, eu vou lhe refazer a pergunta, você consegue se imaginar sendo soberbo para com Deus? Eu não estou dizendo se você é presunçoso, se você se sente um Deus, um cara que livre, não é disso. Eu imagino que você veio aqui essa noite, muito provavelmente você está buscando temer a Deus, ser humilde na presença dEle, óbvio. Mas você já pensou em quantas vezes você ignorou a voz de Deus? Você ignorou a correção, a repreensão? O Pai te deu uma direção, vai por aqui, você foi para o sentido contrário. Querendo ou não querendo, você foi soberbo para com Deus. Nós começamos a ler as Escrituras, nós começamos a meditar na palavra de Deus. E a gente percebe que o pecado, quantos aqui tem problema com o pecado? Por favor, perceba, Deus não tem problema com o pecado. Nós temos problema com Ele, Ele nos afasta da presença, Ele nos bloqueia, mas Deus não tem problema com o seu pecado. É muito forte a afirmação que eu estou lhe fazendo, mas segundo as Escrituras, Deus não tem problema com o seu pecado. Em primeiro lugar, porque Ele já venceu na cruz, glória a Deus por isso. Mas mesmo no Antigo Testamento, mesmo antes da crucificação, Deus não tinha problema com o pecado. Agora eu vou te dizer algo que Deus tem realmente problema. Com a soberba. A Bíblia nunca diz que Deus rejeita o pecador, que Deus rejeita o cara que não consegue largar um determinado pecado. A Bíblia nunca diz isso. Ao contrário, a Bíblia diz que Ele é misericordioso, que Ele é piedoso, que Ele é amoroso, que Ele tem graça. E vai muito além disso. A Bíblia diz que os pecados que você vai cometer amanhã, a semana que vem, já foram perdoados. Meu Deus.
Agora, a mesma Bíblia que afirma isso, ela diz que Deus rejeita, Ele resiste ao soberbo. Ele tem resistência, é como se Ele abominasse, é como se Ele fosse para o lado contrário. Toda vez que você resiste ao conselho de Deus, resiste à correção, à orientação de Deus, você está sendo soberbo para com os céus. Você está sendo soberbo para a eternidade. Você está sendo independente. Você está declarando ao trono, ao Pai, que você não precisa daqueles conselhos. Que você prefere viver a sua vida do seu jeito. Alimentar os seus prazeres carnais. Isso vai muito além de pecado, querido. O que nós aprendemos nesse texto aqui também é sobre a indiferença. É a pessoa que vem vezes após vezes numa atração, no GC, está um tempão, meses, quem sabe anos, e ela é indiferente com tantas palavras. Ela só recebe aquilo que é bom para ela. Já viu essas pessoas que estão desempregadas e rapidinho correm para Deus? Já viu essas pessoas que começam a ter problemas específicos, então ela começa a pesquisar louvores que tem a ver com o fato que ela está vivendo? Ela começa a procurar mensagens que vão dar um afago na alma. Nós somos frequentemente indiferentes às palavras que recebemos dos céus. Frequentemente. Portanto, essa palavra e a repreensão, a correção de rota que Deus está nos trazendo hoje a respeito de temor, é para que nunca mais sejamos indiferentes com as palavras que vêm do trono. E que toda palavra que vem do trono ao nosso respeito, ela tem a ver comigo. Não é esse negócio de você vir no culto e você diz assim, que pena que aquele irmãozinho não veio hoje, ele precisava tanto ouvir essa palavra. Não é aquele GC que você diz, poxa, que pena que aquele visitante não veio hoje, ele precisava demais. Essa palavra ia vir de encontro à vida dele. Toda palavra liberada por Deus é para falar diretamente com você. Não confunda, não pensa que quando alimenta a sua alma, quando vem de encontro à situação que você está vivendo, a pessoa diz, a palavra de Deus hoje, o pastor pregou, foi só para mim. Nunca ouviu isso, né? Esse deve ser o seu sentimento, todas as palavras que você ouve. Se esse sentimento for toda palavra que você ouvir, amém. Então eu vou dizer parabéns, você está no caminho correto. Mas se esse sentimento, essa sensação for esporádica, ponto de atenção. Muito provavelmente você está sendo indiferente a outras palavras. Você está sendo indiferente a outras correções, a outros conselhos. E aí, o versículo 26, ele diz assim, também da minha parte, eu vou rir da sua perdição. Olha só Deus falando, eu vou zombar, eu vou rir da perdição, vindo o vosso temor. Mas de que temor ele está falando? É um temor tardio. É um temor que veio depois de não atentar às palavras de repreensão. Ou seja, existem dois tipos de temor. E é sobre isso que eu quero falar com você. Primeiro temor é esse que nós temos pregado constantemente. Que você deve ter e ser temente a Deus constantemente. E o segundo temor é um temor maligno. É um temor tardio, que vem depois dos problemas, vem depois da angústia, depois da perseguição. É sobre esse temor que está falando aqui no versículo 26. Sabe no dia mau, que todos nós temos dias maus, dias terríveis? É nesses dias que vem aquele sentimento de temor. Vou te dar alguns exemplos aqui. Um exemplo de um dia mau é quando você passa o dia no hospital. É um dia horrível, concordam? Amém? Seja pela sua vida ou seja pela vida de alguém que você ama. Eu não sei se você já passou pelo processo de alguém que você ama, ou talvez você mesmo passou alguns dias na UTI, entre a vida e a morte. As pessoas estão ali temendo pela morte, estão temendo pelo pior. E já viu como as pessoas rapidamente correm para Deus nesse período? É o temor tardio. Não é o temor de prevenção, mas é o temor para ver se Deus dá jeito naquela causa. Já viu o sentimento de temor que existe num velório? Que te ligaram assim, falaram, fulano morreu, aquele amigo que trabalhava contigo morreu. E daí você sai do teu trabalho, você pede para o teu chefe, um amigo muito chegado, ele morreu, cara, posso ir lá no velório rapidinho? E você saiu do trabalho, você estava numa correria louca. E aí você foi todo empolgado, acelerou, chegou no velório, estava lá, curtindo uma música no carro. Quando chegou no velório, você sentiu aquele climão, você diz assim, opa,
Opa, já teve um choque de ambiente assim ao chegar no velório? Quem já? E eu também. Muito louco isso, essa sensação. Você tem um choque de ambiente assim, sinistro. Você chega no velório e diz, né? Alguém aqui já foi num velório com alguém com menos de 25 anos de idade? Já foi num velório de algum jovem com menos de 25 anos? Muita gente. E aí, fala a verdade. Você não sentiu temor? Você não pensou assim, poderia ser eu, cara. Jovem pra caramba, tá aí, ó. E qual que é o assunto num velório desse? Você pode chegar em quem quiser. Qual que é o assunto? Mas morreu novo, né? Não é assim? Todo mundo assim, né? Foi novo, né? Meu Deus, tinha uma vida inteira pela frente. Pois é, esse sentimento, essa sensação é chamada de o temor tardio. Claro que não se resume apenas isso. Mas isso é o temor, aquele temor que vem assim, meu Deus, podia ser comigo, Jesus, meu Deus, tem que me arrumar agora, tem que me consertar, aquela coisa toda. E geralmente, esse temor tardio, ele vem acompanhado de 2 sentimentos. Ele vem junto do medo, e ele vem também acompanhado do remorso. Não sei se você já foi no velório da sua avó, do seu avô, de algum parente próximo, e aí você ficou com aquele sentimento, poderia ter aproveitado mais. É um remorso que corrói, que mata o indivíduo por dentro. É um sentimento horrível, eu não sei o que é pior, o remorso ou o medo. São 2 coisas terríveis. E esses 2 sentimentos, eles vêm quando o seu temor é tardio. E eu vou dizer, se você não tem o temor benéfico, o temor da prevenção, o temor da atitude, certamente chegará o tempo de você experimentar o temor tardio. É disso que Provérbios está falando. Do dia terrível, do dia da angústia. Continua, olha o versículo 27. Vindo o vosso temor como uma assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Irmãos, isso aqui não é uma interrogação, isso aqui é um decreto, isso aqui é uma afirmação bíblica. Ó 28. Então, clamarão a mim, mas eu não responderei. Meu Deus. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Você já imaginou buscar Deus e não encontrar Ele? Você já imaginou querer demais? No dia da angústia gritar, meu Deus, preciso de um socorro. E Deus diz assim, eu não ouvirei. Buscarão de madrugada. Madrugada fala de intensidade. Fala de campanha, de corrente. Fala de um esforço extra. E mesmo com campanhas, mesmo com corrente, mesmo com esforço extra, necaticatibiribas, diante do caos e no dia de angústia, até o ateu vira crente, né? Já viu? Quando uma coisa aperta mesmo, ateu grita, meu Deus! Opa, mas não era ateu? Que Deus é esse? Já viu, não? É um acidente, é um negócio, um caminhão, um troço que livra, alguém que veio assaltar, chega o bandido, metralhador, meu Deus! Porque é natural do ser humano, está entranhado em nós. No momento da angústia, na hora da opressão, você busca socorro em Deus. Isso está em nós. Aí Deus vira para você e diz assim, filho, agora é tarde. E por mais que você insista, mesmo de madrugada, você não me achará. Esse não responderei não é aquilo que algumas pessoas imaginam ser. O não responderei de Deus não é a ira de Deus, não é a vingança de Deus, nada disso. O não responderei, na realidade, é um fruto daquilo que se plantou. Porque você plantou indiferença, você plantou soberba e quer colher o quê? Quem planta indiferença vai colher o quê? Indiferença. Portanto, a reflexão de temor que estamos fazendo hoje é quantas vezes fomos indiferentes à voz de Deus.
Porque a Bíblia está nos dizendo que todas as vezes que você for indiferente à voz de Deus, você está plantando algo no mundo espiritual. E muito provavelmente no dia da tua angústia, no dia que você mais precisar, você vai gritar por Deus e Ele vai te responder com a indiferença que você semeou. Ele não vai te oferecer indiferença para se vingar, nem para demonstrar ira. É porque Ele não pode ir contra os princípios que Ele mesmo estabeleceu. E o princípio da semeadura escrito em Gálatas é: tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Até quando a igreja do Senhor vai plantar indiferença? Até quando a igreja do Senhor vai ouvir revelações, palavras poderosas? Até quando? Até quando vai essa geração demorar para se humilhar, para se arrepender, para se entregar de corpo, alma e espírito? É a plenitude do ser. Se entregar por inteiro, se jogar do bungee jump. Dizer: Deus, eu não posso tomar mais uma decisão sequer na minha vida sem a Tua presença, sem a Tua direção, sem a Tua vontade. Eu não posso dar um passo sequer, por mais que eu esteja abalado emocionalmente, por mais que eu esteja carente, por mais que meus hormônios gritem dentro de mim. A Tua palavra sempre será mais importante. A Tua direção, a Tua presença sempre será mais importante. Essas pessoas que ignoram, que são indiferentes à presença de Deus, elas se fartam, elas se enchem de conceitos próprios. Preste atenção agora no que vamos dizer. Leia comigo o versículo 30 e 31, diz assim, a partir do 29, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Olha aí. Ele está falando dessas pessoas que vão buscar Deus no dia da angústia e Deus não vai ouvir. Essas pessoas odiaram o conhecimento. Não, mas você não está entendendo, pastor? Eu nunca odiei, eu sempre achei mais ou menos as palavras aqui que eu vi. Meu filho, mas quando você é indiferente, você está declarando aos céus que aquilo não serve para você. Você pode até falar palavrinhas bonitas, mas as suas atitudes, o seu comportamento não condiz com a verdade bíblica. Elas odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Aí o 30, não aceitaram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Ou seja, esse versículo aqui que diz respeito a essas pessoas, olhe para mim, as pessoas que diz a Bíblia que preferiram não temer a Deus, são as pessoas Zeca Pagodinho do deixa a vida me levar, vida leva, não, você não, pelo amor de Deus, vida leva a eles, porque esse estilo de ser e de viver conforme o seu umbiguinho, conforme a sua vontade, hoje eu estou com vontade, eu acordei com a vontade. Esse senso é cada vez mais forte na nossa geração, do deixa a vida me levar, agora a vida é do meu jeito, eu levo do meu jeito. E o pior é que isso não está sendo levado apenas para as vontades do dia a dia, mas isso também tem sido construído, uma crença muito forte. Quando o mundo diz a respeito de espiritualidade, de religiosidade, de religião, entenda como quiser, essa teoria está cada vez mais forte. Você está conhecendo aquela pessoa, tal, e aí você diz assim, a pessoa vem para você, você é cristão? Você diz assim, eu sou tal, vou lá na atração, sou da Deus provedor, você precisa ir no meu GC também, você já quer intimar a pessoa, né? Aí você pergunta assim para a pessoa, e você? O que você é? Aí a pessoa diz assim, eu tenho uma crença superior, assim, eu acredito no superior do universo, num ser iluminado, mas eu não frequento nenhuma igreja. Alguém já ouviu alguém já ouviu? Vai. Todo mundo já ouviu. Está na moda agora. Não, eu creio num ser superior, eu creio. Mas você gosta de igreja, então. Agora, a moda agora é crer nesse ser superior, não é? Isso está muito forte também nos idealizadores. Não é apenas nas pessoas normais, digamos assim. Olha só o que o ganhador do Prêmio Nobel falou. Preste atenção agora. Desmond é o nome do cidadão, ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Ele disse assim, nenhuma religião pode afirmar ser dona da verdade sobre o mistério da fé. Você sabe o que o budismo, o hinduísmo diz a respeito disso? Ele diz assim, todas as religiões são apenas caminhos diferentes que levam ao mesmo destino. Ou seja, milhões, talvez bilhões de pessoas no mundo acreditam que religiões diferentes, caminhos diferentes levam
a Deus. Não importa a religião, se você pregar o amor, a caridade, a bondade, o amor ao próximo, então você será guiado a esse ser superior, a essa divindade criadora do universo. Eu não sei se de alguma forma essa teoria já te seduziu. Se você já chegou para uma pessoa dessa, legal, maneiro, né? Eu entendo você, eu também sou assim, eu também creio nesse ser superior. Não sei se você é desses que já quase se seduziu por esse papo. Mas eu preciso te alertar hoje, inspirado pelo Espírito Santo, que o que a Bíblia diz é o contrário disso. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é a estrada que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, ao passo que o estreito, o portão ou a porta é apertada, e a estrada que conduz à vida. Em Efésios capítulo 4, versículo 5, Paulo diz: há uma só fé, há um só Senhor e há um só batismo. Estude mais, eu não tenho tempo para falar a respeito desse pluralismo religioso, mas estude, procure saber a respeito do sincretismo, do inclusivismo, do relativismo religioso. São 4 coisas diferentes que você precisa estudar, porque o nosso mundo, a nossa geração, ela está envolvida nessa mistura. E essa crença está muito famosa agora, principalmente no meio artístico, dos pensadores, dos filósofos. Eu creio num ser superior. A pessoa, ela se identifica com a teoria de Darwin, do evolucionismo, e crê no ser superior. É um contrassenso, já viu? Tem um monte de gente assim. Uma coisa esquisita. Ou seja, elas põem tudo assim, de informação num pacote só. Sendo que a Bíblia é clara para nós. Sabe o que mais? Paulo lhe afirmou ao seu discípulo, um dos mais amados, Timóteo. Em 2ª carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: porque virá o tempo em que não suportarão mais a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. Será que você está vivendo esse tempo? Será que Paulo estava escrevendo para a nossa geração? Ele não estava escrevendo para a geração dele, ele não estava escrevendo para Timóteo. Ele começa o versículo dizendo: porque virá o tempo. Ele estava falando justamente para a nossa geração, em que as pessoas, elas gostam de estar num lugar em que lhe agrada. Elas ajuntam mestres para si segundo aquilo que agrada o afago da sua alma. É tão bom ouvir aquele pastor, tão bom ouvir aquela igreja, é tão gostoso ouvir aquele padre. Oh, meu Deus. Nós estamos vivendo essa geração plural, em que tudo serve, tudo se aproveita. E Deus só vai realizar um avivamento genuíno em nosso meio quando nós entendermos quem somos, o que fomos chamados para ser, e entendemos que Cristo, Ele é o caminho, e é Cristo em nós, esperança da glória. Se Ele é o caminho, eu não posso sair desse caminho. Se Ele é a verdade, eu não posso me desviar da verdade. Cristo em nós, esperança da glória. Eu preciso falar agora com o adolescente, com o jovem, bem jovem. Talvez você que até já é um marmanjão, já está depois dos 30 e ainda anda com a cabeça de adolescente, né? Tem um bocado por aí também, né? Eu vou fazer o que me dá na telha. Siga o seu coração. Eu vou seguir o meu coração. Meu coração tá mandando. Eu vou seguir o meu coração. Amanhã pode ser tarde, viu? Eu sei que tem um bocado de jovem e adolescente que diz assim: eu vou aproveitar minha adolescência, eu vou aproveitar enquanto eu estou solteiro, né? Depois que eu casar, coisa vai... O Espírito Santo me impulsionou, não estava para falar isso, irmão, mas eu vou falar. Amanhã pode ser tarde, viu? Você que está se livrando de ter o temor agora, de entender agora as Escrituras, de observar a correção do Pai e dizer assim: meu Deus, é agora, é hoje, é já. Amanhã pode vir o temor tardio. E quando vier esse temor tardio, não adianta fazer corrente, não adianta fazer campanha, não adianta correr atrás do prejuízo. Até quando protelar esse temor, que é dar ouvidos à voz da repreensão, à voz da correção, à mudança de rota? Até quando protelar? Será que vai dar tempo? Mas se me der ouvidos, diz o Senhor,
Dar ouvidos a Deus é demonstrar temor. Deus não está te pedindo perfeição. Deus não está te pedindo, a partir de agora, filho, você nunca mais vai pecar com esse pecado. Eu vou te ajudar agora, arranca esse pecado da tua vida. Não é nada disso. Deus está te dizendo, dá atenção à minha voz. Somente dá atenção à minha voz. Deus não está mandando você ser perfeito. Deus está querendo atenção sua. Será que você pode olhar para o seu pai e dizer assim: Deus, você tem minha total atenção, porque tudo que eu tenho, tudo que sou, tudo que vier a ter ou ser. Quando o filho pródigo voltou, quando ele se arrependeu e disse assim: na casa de meu pai os meus servos são melhores do que eu. Eles estão agora comendo, bebendo, vivendo muito melhor do que eu. Quando ele voltou, o pai estava lá fora, de braços abertos. Perceba, o pai não saiu para buscar. Mas se existe alguma coisa que você pode fazer, é todos os dias se arrepender. É todos os dias se deleitar num respeito profundo, numa intensidade de entrega que seja muito mais forte do que qualquer sentimento, do que qualquer emoção, do que qualquer blá blá blá, que a tua sala de aula, que o teu setor, que a mídia, que a imprensa, que os filósofos falam. O verso 32, ele finaliza dizendo: porque o erro dos simples o matará, e o desvario dos insensatos o destruirá. Mas o que der ouvidos à minha voz, habitará em segurança, e estará livre do temor do mal. Você quer estar livre completamente desse temor tardio, do temor maligno, do temor do mal? Basta dar ouvidos. Deus não procura perfeitos, Ele só procura filhos que deem ouvidos à sua voz. Não existe avivamento sem arrependimento. E não existe arrependimento sem temor. Por isso que o Espírito Santo nos inspirou a pregar e a falar sobre temor. Porque se estamos clamando por avivamento, não adianta colocar a carroça na frente dos bois. Antes de vir esse tempo sobrenatural de avivamento, precisamos então ter o arrependimento. Precisamos então ter um coração quebrantado, entregue 100% devocionalmente ao Pai. E não existe arrependimento genuíno se não houver temor, respeito profundo, admiração total, dependência 100% naquele que te criou, que te formou, que te gerou e que também te escolheu para estar aqui. É tão real isso, a revelação foi tão forte que Deus me deu. Para que se tenha um avivamento, precisa haver arrependimento, e para que se tenha arrependimento, precisa haver temor. Que Deus me levou a ler o livro de Atos, ao primeiro grande avivamento, ao nascimento da igreja. A igreja já nasceu num avivamento. Atos 2, no versículo 43, diz assim: e na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários, sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. De tanta coisa para a Bíblia destacar, de tanta palavra, de tanto argumento para a Bíblia colocar aqui, ela disse assim: no coração de todos havia pleno 100% integral de tudo aquilo que se possa ter a respeito do assunto, na plenitude, na totalidade, existia temor em todos eles. E qual era a consequência? Sinais, prodígios, maravilhas. Não existiam barreiras, não existia nada que podia com a igreja primitiva, com a primeira igreja do Senhor. Se você quer ser ou experimentar ser esta igreja, você precisa construir esse temor genuíno no seu interior. Deixa o Espírito Santo te tomar, deixa o Espírito Santo falar contigo. É com você. O Espírito Santo está te cutucando, dizendo: filho, vem crescer no temor, vem crescer no temor.